Vou pedir para os irmãos abrirem suas Bíblias no Evangelho segundo João, capítulo de número 4. Evangelho segundo João, capítulo de número 4. Nós vamos ler do verso de número 19 em diante. Diz assim a palavra de Deus. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Até aqui apenas. Repito o verso 23 que diz, mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Vamos orar? Ó Pai bendito, graças te damos, Senhor, pela tua misericórdia que se renova na nossa vida todos os dias. É a única razão, a única causa de estarmos aqui esta noite, porque tu és misericordioso. Nós, pecadores, falhos, imperfeitos, estaríamos longe do Senhor, se, ó Pai, na tua misericórdia, o Senhor não tivesse, ó Deus, tocado no coração de cada um, atraído, ó Deus, cada um de nós para perto do Senhor. E aqui estamos essa noite, tantas opções que existem, ó Pai, oportunidades, mas estamos deixando tudo de lado para estar aqui, no lugar mais importante para estarmos um domingo, num ajuntamento, em comunidade com a tua igreja, para adorar o Senhor dos Senhores, o nosso Criador, o nosso Deus. E como lemos na tua palavra, tu procuras, ó Pai, adoradores, mas verdadeiros adoradores, que adorem em espírito e em verdade. Abençoa-nos, ó Pai, nessa série, nesse tema tão importante, para que possamos crescer espiritualmente, para que possamos compreender com mais profundidade, ó Deus, este tema na tua palavra. Abre o nosso entendimento, ajuda-nos a, ó Deus, crescer, amadurecer, ó Deus, esse tema na nossa vida espiritual, na vida da tua igreja, como comunidade, ó Deus, na liderança, nos ministérios que existem dentro desta igreja, no ministério de louvor, no povo que te adora aqui dominicalmente, Senhor, e também na nossa adoração diária, ó Deus, no nosso trabalho, no nosso lar, nossa casa, mas de modo especial, Deus, quando nos ajuntamos aqui, para te louvar, para cantar, para orar, para ouvir a tua palavra, neste momento de ajuntamento solene, ó Pai, que o Senhor possa nos dar cada vez mais compreensão daquilo que te agrada, aquilo que o Senhor quer receber de nós como forma de adoração, a nossa expressão de adoração seja agradável aos teus olhos. É que eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus, amém. Como eu disse, meus irmãos, título de introdução apenas, né? Nossa igreja acabou de terminar uma série sobre chamados para servir. Falamos muito sobre a necessidade, o significado disso, e a gente vê resultado, a igreja se mobilizando, muita coisa acontecendo, as pessoas colocando a mão no arado, a obra avançando. E agora a gente vai mexer numa área importante da nossa igreja. A gente quer investir nessa área, a gente quer compreender com mais profundidade, por uma série de razões, né? A igreja começa a crescer, e a gente começa a perceber que é natural, cada um de nós,
veio de igrejas, de denominações, e às vezes mesmo dentro da mesma denominação. Deixa eu dizer uma coisa para você, o que divide as denominações e as igrejas? Alguns vão dizer, doutrina, é um ponto. Mas a segunda coisa que mais divide, e mesmo igrejas que têm a mesma doutrina, muitas vezes se dividem por essa questão. De acordo com como nós compreendemos as doutrinas, as verdades expressas na palavra de Deus, é a forma como nós vamos expressar a nossa adoração. E o ato de expressar a adoração, de adorar a Deus, isso divide as igrejas. Por isso que tem milhares de denominações. Não é só por questões doutrinárias. Existe uma questão litúrgica. Existe aquilo que nós expressamos como louvor e adoração a Deus. Então existe divergência. E existem divergências que são toleráveis. Existem práticas que são diferentes, simplesmente. Não está certo nem errado. E não é errado a gente procurar uma igreja que está mais parecida com a nossa forma de expressar a nossa adoração. Mas é possível sim existir forma de adoração que Deus não aceita. Se você prestou atenção no texto que a gente leu, a Bíblia usa verdadeiros adoradores. Se Deus está colocando o verdadeiro na frente, pressupõe que existe o falso adorador. Existe uma forma de adoração falsa. Então, quando a gente fala de adoração, de culto, de louvor, existem duas coisas que a gente tem que ter em mente: conteúdo e forma. As duas coisas são importantes. As duas coisas são importantes para Deus. Claro que o conteúdo é o mais importante, é o que vem primeiro. O conteúdo, aquilo que nós apresentamos diante de Deus. Precisamos conhecer quem nosso Deus é, precisamos conhecer os atributos desse Deus, precisamos conhecer as verdades expressas na palavra de Deus. Mas a maneira que nós vamos nos apresentar diante de Deus é importante também. Deus está atento a isso. Então as igrejas, elas se dividem em dois grupos, vocês vão perceber, se vocês fizerem uma análise. Há uma forma de compreender as escrituras no quesito louvor, adoração, culto, sabe? Que é assim. Alguns dizem assim, o que nós podemos apresentar para Deus? Nós podemos apresentar para Deus apenas aquilo que está expressamente lá, claro na palavra de Deus, como exigência do que deve se apresentar para Deus. Só o que está lá escrito. Essa é uma forma de interpretar. E uma segunda forma de interpretar, que algumas igrejas interpretam assim, é o seguinte: a gente pode apresentar tudo, exceto o que está claramente proibido na Bíblia. Parece igual, mas não é. É totalmente diferente. Vamos pensar de novo. Uma forma de você cultuar a Deus. Você vai apresentar qualquer coisa para Deus, exceto aquilo que Ele claramente proíbe. Ou você vai apresentar apenas aquilo que Ele prescreveu na sua palavra. Como forma de culto, de liturgia. São coisas totalmente diferentes. Então, por exemplo, entre as igrejas evangélicas e as igrejas católicas, você tem algumas diferenças claras. Por exemplo, nas igrejas católicas tem imagens. Nas igrejas evangélicas não tem imagens. É uma forma de cultuar, é uma forma de expressar adoração. Isso está claro para a gente, ok. Só que quando você vai para as igrejas evangélicas, são todas iguais? Não. Cada uma adora de uma forma diferente. E você vai descobrir que tem igrejas que tem esse princípio. Eu posso apresentar para Deus qualquer coisa, exceto aquilo que claramente Ele proíbe. Isso não. Outras vão dizer o seguinte: não, eu vou apresentar apenas aquilo que está prescrito na palavra de Deus. São princípios de liturgia. Nós, presbiterianos, seguimos o princípio de que nós somente apresentamos para Deus aquilo que está claramente prescrito na sua palavra. E ponto final. Tudo que sai disso a gente identifica como fogo estranho. Você lembra daquela história dos dois jovens que se apresentaram diante do Senhor e eles entraram com fogo estranho no altar, na presença, e foram consumidos, né? Então existe um princípio litúrgico aí que a gente precisa levar em conta, tá? Então isso tudo é muito importante, porque o texto que nós lemos, ele nos ensina isso. Eu já preguei várias vezes aqui, e hoje justamente eu não li desde o verso 1, porque o verso 1 vai contar a história de uma mulher samaritana. A gente tem que falar do povo samaritano, que é importante. Esse povo samaritano que viveu por volta do século 10 antes de Cristo. 10 tribos de Israel desertaram, fizeram de Samaria sua capital. Lá pelo ano 700 a.C., Samaria foi capturada pela Síria. Houve uma mistura gradual dos povos.
E aí o que acabou acontecendo? Eles foram se distanciando cada vez mais da palavra de Deus, da forma de adoração. Então foi formando-se um grupo lá em Samaria, que adorava a Deus de um jeito, e um grupo em Jerusalém, que adorava a Deus de outra forma. Você se lembra do advento de Esdras e Neemias, em que houve uma ênfase sobre a pureza racial, em que eles fizeram com que os homens e as mulheres se separassem de povos pagãos, né? E aumentou ainda mais a brecha entre esses dois grupos. Por volta do 4º século a.C., os samaritanos estão construindo um templo no Monte Gerizim, passaram a rejeitar todas as escrituras do Antigo Testamento, exceto os 5 primeiros livros, com algumas alterações. No lugar que estava escrito lá que o local de adoração era em Jerusalém, eles colocaram Gerizim, e esses povos foram se afastando cada vez mais, e eles se tornaram inimigos. E a forma de adoração, que vem de conteúdo, eles tinham uma Bíblia adulterada, e expressão de adoração, era totalmente diferente. Então, samaritano adorava a Deus Jeová, judeu também, Deus Jeová. Só que eles tinham uma interpretação, doutrina, conteúdo, e uma expressão litúrgica totalmente diferente. E esses povos foram se afastando, se tornaram inimigos. Chegou ao ponto de você ver aquela passagem em que os judeus vão ter que atravessar a região da Samaria, e os discípulos vão falar assim para Jesus: o Senhor quer que a gente ore, para que Deus faça descer fogo do céu e acabe com os samaritanos, para a gente poder atravessar? Aí o evangelista só comenta assim: porque judeus não se dão com os samaritanos. Então você vê que coisa interessante, adoração, culto, foi dividindo o grupo. Então a forma de adorar, lugar de adoração, a forma de expressar conteúdo dessa adoração, foi dividindo grupos totalmente distintos. O ódio era tão grande, meus irmãos, que começou a fazer parte das orações dos judeus, especialmente dos fariseus. No meio da oração, eles tinham que ter um momento de amaldiçoar samaritanos. Então, eles oravam, pediam saúde, oravam, rogavam a Deus, muitas coisas, e no meio, e malditos os samaritanos, que morram os samaritanos. Então, eles se tornaram povos inimigos, e o problema deles, maior, era o problema da adoração. Para você ver que uma coisa era séria. Chegou o ponto que agora Jesus está atravessando a região da Samaria, e ele vai encontrar uma mulher samaritana. E aquela passagem linda que a gente conhece, uma mulher que teve muitos homens, vivia com um homem que não era marido dela. Tem toda essa história da mulher que é linda, que ela se converte, uma história bonita, mas o foco nosso não é esse. O ponto é, Jesus vai estar sozinho com aquela mulher, ele vai ter uma conversa, um diálogo, o maior diálogo que Jesus tem na Bíblia é com uma mulher, e o ponto central é essa questão da adoração. Justamente no verso 19 que nós acabamos de ler, que no meio da conversa, ela pergunta: Senhor, disse a mulher, veja que tu és profeta. Os nossos pais adoravam nesse monte. Eles estão lá em Samaria, em Gerizim, em onde havia um templo rival. A gente diz assim, um templo que era o local de adoração. Entretanto, vocês, judeus, dizem que em Jerusalém é o lugar que se deve adorar. E disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que vem a hora, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. E aqui então você tem essa explicação profunda de Jesus sobre a questão do culto, do louvor, da adoração, daquilo que nós apresentamos diante de Deus. Então a gente já observa várias coisas aqui. Primeiro, Deus está à procura, sim. Deus quer adoradores. Nós somos criados para adorar. Você é um adorador nato. Você tem necessidade de adorar. E se você não adorar o verdadeiro Deus, provavelmente você vai adorar um falso Deus. Qualquer coisa que se coloque no lugar de Deus na sua vida, você vai ter um ato de devoção. Você pode adorar o dinheiro, você pode adorar o trabalho, você pode adorar uma pessoa qualquer, você pode adorar qualquer coisa. Qualquer coisa pode ser transformada em objeto de adoração. Não precisa necessariamente ser um culto pagão, em que eles adoram outros deuses. Não, nós podemos nos tornar adoradores de deuses estranhos, de coisas que são colocadas na nossa vida que tomam o lugar de Deus. Isso é básico, né? Muito bem, aí aqui Jesus está mostrando então que Deus está à procura de adoradores, só que não é qualquer adorador. Então aí a gente tem que começar a tomar cuidado, porque é uma preocupação no texto sagrado que coloca assim: Deus procura verdadeiros adoradores. O que é isso? O que é uma verdadeira adoração?
Ele mesmo vai dizer. O verdadeiro adorador, que adora a Deus como? Está falando forma de adorar. E em espírito e em verdade. Por que isso? Espírito e verdade. Então vamos lá. Os samaritanos, eles conheciam uma pequena parte da Bíblia. Eles tinham um problema de conteúdo. Aí a ideia de espírito em verdade, quando a gente vai se aprofundando no texto sagrado, a gente vai entender o seguinte: os samaritanos, eles tinham um problema de conhecimento. Por isso que Jesus vai dizer para eles: vós adorais quem não conheceis. Eles não conheciam as Escrituras. Problema de conteúdo. Eles não adoravam corretamente a Deus porque eles não conheciam a Deus. Eles não tinham a reverência correta, eles não conheciam os atributos de Deus. Meus irmãos, eles conheciam apenas os 5 primeiros livros da Bíblia, lembrando que havia todo o Antigo Testamento. Eles rejeitaram todo o Antigo e adulterado os livros que eles ficaram na mão. Então eles tinham um problema de conteúdo. Adorar em espírito, em verdade com conhecimento da verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade aqui é conteúdo. Então, a verdadeira adoração começa com o quê? Com conteúdo. Precisa estudar a Bíblia. Precisa saber quem nós estamos adorando. Essa é a coisa mais importante que existe. Você precisa certificar que o que você vai fazer naquela igreja está sendo aceito diante de Deus. Ah, o culto é legal, arrepiei, é bonito. Não importa. Está nas Escrituras, está prescrito lá. Você está adorando verdadeiramente a Deus? A primeira pergunta que a gente tem que fazer: se eu estou tendo o conhecimento mínimo necessário para oferecer algo para Deus. Eu preciso conhecer o Deus a quem nós adoramos. Você precisa conhecer a palavra de Deus para adorar corretamente. Você pode se tornar um falso adorador sem saber. A Bíblia diz que muitos cegos iriam guiar outros cegos. Isso acontecia no passado e acontece nos dias de hoje. Eu vou contar para você: tem adoração que não chega lá. Tem adoração que Deus não recebe. Tem culto que Deus rejeita. A Bíblia está cheia de culto que foi rejeitado. Então existe um aspecto de conhecimento mesmo. E aí os judeus eram bons nisso. Eles eram conhecedores das Escrituras, eles eram mestres nas Escrituras. Por isso Jesus fala: nós adoramos quem nós conhecemos, porque a salvação é dos judeus. O judeu não tinha problema de conteúdo, ele tinha problema com outra coisa, nós vamos ver. Então o problema do judeu não era conteúdo, eles conheciam profundamente a Bíblia, eles estudavam a Bíblia, eles conheciam, eles tinham todo o Antigo Testamento, eles tinham toda a Bíblia na mão, e eles eram peritos nas leis, mas eles não tinham vida. Vem outro aspecto importante. Quando a Bíblia diz assim, a verdadeira adoração, ela é a união dessas duas coisas, em espírito e em verdade. Em verdade é conteúdo, em espírito é coração. Tem aquela passagem que Isaías vai citar, Jesus vai repetir: vós me adorais com a boca, mas o vosso coração está longe de mim. Às vezes tem prática litúrgica, vem para a igreja, frequenta uma igreja, sabe, segue o ritual, segue a religião, mas o coração está longe de Deus. Não tem fervor, não aquece o coração para as coisas de Deus, não brilha os olhos quando pensa nas coisas de Deus, não tem amor nas coisas de Deus, não coloca Deus em primeiro lugar. Se não coloca lá fora, não tem vida com Deus lá, não vai ter. Se não tem culto na nossa vida, não tem culto aqui dentro também. Deus não aceita. Nós temos inúmeros exemplos. Simplesmente o primeiro exemplo de adoração que a gente tem na Bíblia, o problema não era na hora lá da adoração, o problema era o que acontecia antes. Quando vai ter Caim e Abel, e aí Deus vai aceitar o culto de Abel e vai rejeitar o culto de Caim. E o que Deus vai dizer para quem? Se você proceder bem, se você tiver vida comigo, vida de culto lá fora, eu vou aceitar o seu culto aqui agora. Mas enquanto você não proceder bem, eu não aceito. E ele ficou bravo, brigou com Deus e foi lá e matou o irmão. Então, esse problema de adoração é complicado, né? Um adorou a Deus e foi aceito, o outro não. O que não adorou foi lá e matou o irmão. 2 povos que viviam em guerra por causa disso. As igrejas se dividem por causa disso. E uma igreja local se divide facilmente por causa de louvor. Porque um quer adorar de um jeito, outro quer de outro, um quer uma música, outro é outro. Então, aí você vê que a coisa é uma coisa importante. É uma coisa séria. Por que o inimigo trabalha muito nessa área? Porque é uma área delicada. Envolve muitas coisas.
Por isso que a liderança tem que estar sempre muito atento. Quando essa área, esse assunto começa a ferver dentro da igreja, vai, calma, vamos fazer uma série, vamos estudar sobre isso, vamos entender o que a Bíblia fala. Aí eu penso desse jeito, outro pensa do outro, na igreja que eu frequentava, no outro, o encontro que eu tive, como foi? Pera, vamos devagar. Conteúdo e forma. Você tem que conhecer as Escrituras para ser aceito como adorador. Você tem que adorar corretamente a Deus. E a forma que se apresenta, você expressa a adoração, é importante. Deus está atento também. As duas coisas são importantes. Tinha regra para tudo lá no Levítico. Até a forma que você ia segurar a arca. Você não podia pegar na arca, você tinha que colocar um varão dentro das argolas. Tudo tinha regra. E quando eles faziam do jeito errado, lembra daqueles outros que foram lá e colocaram a mão na arca? Morreram na hora. Então, meus irmãos, isso só mostra uma coisa no Antigo Testamento, que Deus está muito preocupado com o conteúdo e com a forma. Agora, aí que vem um ponto, que a gente precisa trabalhar. A igreja presbiteriana, por exemplo, como que a igreja presbiteriana trabalha com esse negócio? A igreja presbiteriana coloca assim, quem que é o responsável pela liturgia da igreja? Se acontecer um problema litúrgico aqui, se a gente tiver uma prática de litúrgica, sei lá, virar um sambão, a gente começar a fazer dança em roda, alguma coisa diferente, e de repente isso chega no presbitério. O presbitério vai chamar todos vocês lá. É isso que vai acontecer? Não. Quem que ele chama? Está lá na Constituição da nossa igreja. Você precisa conhecer a igreja que você está entrando. Existe uma Constituição e está escrito lá que quem é o responsável, quem vai responder perante o presbitério sobre a liturgia da igreja é o pastor. Ele é o responsável. Ele tem que ser responsável pela música, pela letra da música, pelo conteúdo e pela forma. Ele presta conta diante de Deus. A igreja presbiteriana tem um padrão litúrgico, que tem uma certa flexibilidade. E o pastor que é sábio, ele vai sentir até onde dá para ir. Entende? Tem igrejas que são ultra radicais, mesmo dentro da igreja presbiteriana, por causa de besteira. Tem igreja que proíbe bateria, tem igreja que proíbe cantar cânticos, só hino. Tem igreja que proíbe cântico, hino e só canta o saltério genebrino. Sabe o que é isso? No início da reforma, eles eram tão preocupados de apresentar um culto que Deus aceite, porque de fato o culto era muito corrompido. E quando houve a reforma protestante, eles fizeram um jeito de, não, vamos fazer a coisa do jeito que está na Bíblia. E tudo era importante, inclusive a forma de adoração. Eles chegaram lá e falaram o seguinte, olha, nós não vamos acertar os hinos agora, tem muita coisa para pôr em ordem, então vamos fazer o seguinte, nós vamos cantar só a Bíblia. Pegaram todos os salmos e transformaram em cânticos, porque na verdade o salmo era um hinário. Os salmos estão divididos em 5 livros que eram cantados pelo povo de Deus lá na Antiga Aliança, com um grande coral, o maior coral que se tem conhecimento, o povo cantava os salmos. O salmo era um livro de liturgia. Então Deus já até colocou na Bíblia dele alguns modelos para a gente. São orações, são cânticos que devem ser como instrumento de expressão. Então, lá na Reforma, em Genebra, na Suíça, eles pegaram os livros, cânticos, e transformaram em hinário de uma forma que nós pudéssemos ler, cantar, sabe, como hinário mesmo. Chamado saltério genebrino. Nós não pensamos assim. Tá? A igreja presbiteriana, oficialmente, ela não pensa dessa forma. A igreja presbiteriana, ela tem flexibilidade. Ela aceita, assim, cânticos novos, como a gente lê no Salmo, cantar, e o Senhor um cântico novo. Mas com critério, com muito cuidado. Letra, gente, sempre, muito cuidado com a letra. Para você ter uma ideia, quando houve a reforma protestante, Martinho Lutero, ele não era só doutor em teologia, e ele corrigiu os erros doutrinários. Ele também corrigiu toda a liturgia e a música na igreja. Ele era doutor em música. E ele tinha uma tese que ele falava, que a música explicava o texto. Então, na tese dele, ele falava o seguinte, olha, a gente tem que tomar muito cuidado, porque o que a gente canta é uma forma de pregação. Eu vou falar para você, é muito possível que você esqueça desse sermão, e passe a semana inteira meditando no que você cantou. Porque cantar é uma forma também de ensinar a igreja. Então, o Lutero tinha muita consciência disso. Então, ele transformou totalmente a música na igreja, e ele foi um dos grandes responsáveis para a igreja evangélica ter a formatação de música que a gente tem nos dias de hoje. Por exemplo, ele pegou o canto gregoriano, que era um canto que dava sensação. Se você ouvir o canto gregoriano, ele é aquelas palavras longas, Kyrios, que é Senhor, é dividido em 3 partes, Pai, Filho e Espírito Santo. E é longo, e eu acho lindo. Se você for lá em São Paulo, lá na região tem a São Bento,
Tem um templo católico lá, que tem um coral de monges, de homens. Se você vê eles cantando canto gregoriano, você pode estar 2 quadras de distância, no burburinho da confusão que tem lá perto da 25 de março, arrepia você ver eles cantando. Aquele monte de homem cantando canto gregoriano. Ele mexe com a gente, é profundo, é lindo, só que você não entende nada. Porque ele é a sensação, sabe aquela coisa que a gente é acostumado a ouvir? Lindo, lindo, eu acho lindo isso. Só que quando houve a reforma protestante, ele falou assim, a música não é para dar sensação. A música é para explicar o texto. A música é forma de pregação, de ensino. Então ele pegou o canto gregoriano, simplesmente, e metrificou de uma forma que as pessoas pudessem cantar e compreender o que elas estão cantando. Por isso que a igreja presbiteriana, por exemplo, não é débita de culto sensação. Não acho errado a gente apagar as luzes, pôr um fundo musical, mas existe um princípio. Tem igreja que o culto gira em torno da sensação. Põe a música de fundo, abaixa as luzes, sensação, aquela coisa, você entra naquele ambiente, aquela coisa. Gente, nós estamos voltando ao período medieval, em que música era sensação. Em que no canto gregoriano, o povo, a igreja, quando cantava, não entendia nada do que estava se falando, mas tinha uma sensação gostosa. Culto não é lugar de ter sensação. É um lugar de você compreender o que você está orando, cantando e pregando. Você tem que usar a razão, o intelecto. Você tem que aprender e apreender o que você ouviu e expressar isso lá fora, como vida. Não é um lugar para ter sensação. Por isso, por exemplo, a igreja presbiteriana não tem uma ênfase muito grande nisso. A gente não tem músicas de sensações, a gente não tem fundo musical quando o pastor está falando, aí a voz vai ficando, sabe, quer chora, sabe aquela coisa de chorar, aquela música no fundo. Cara, é muito fácil de fazer chorar. Eu vou combinar aqui com o Johnny, ele vai pôr uma música lá no fundo, né, Johnny, uma música assim de sensação, e eu vou embargar a voz, assim, e a gente vai, você vai ver, eu faço você sair daqui chorando, arrepiado. Você sai lá fora, pega o carro, chegou na sua casa, ligou a TV, as emoções passaram, ensinamento nenhum ficou, o culto não serviu de nada. Foi um curso que trouxe sensação de alívio. Meu irmão, sensação você tem indo no cinema, vai assistir um show, não vem na igreja para ter sensação. Você vem na igreja para aprender a palavra de Deus, para corrigir a sua vida, para expressar a sua vida lá fora, como uma forma de culto e adoração. Por isso que Jesus falou, Deus procura adoradores que adorem em espírito e verdade. Então a igreja presbiteriana não tem esse princípio por uma questão bíblica doutrinária. A gente respeita. Muitas igrejas têm a sensação, abaixa as luzes, põe o fundo musical, põe aquela coisa, sabe, aquelas músicas que você, não importa o que o cara está falando, ele fica, e fica aquele negócio, e a música arrepia, e você chora, aquela coisa linda. Isso é sensação, gente, isso é emoção, não transmitiu nada. Você sai daqui vazio, cheio de emoção. A emoção acaba. Você vai chegar na sua casa, você não lembra. O que você cantou? Não lembro. Mas foi bonito, pastor, arrepiei. Eu não acho ruim, eu acho gostoso. Né, a gente vai em encontros, fui no acampamento há um tempo atrás, aí veio uma banda, a sensação mesmo, foi o jogo de luz, abaixou o som, a guitarra, aquela coisa, foi lindo, foi gostoso, maravilhoso. Mas, irmão, esse é um momento que a gente está lá com os jovens, no acampamento, no encontro outro, mas num culto dominical, eu vou ficar dando sensação, atrás de sensação, fazer o povo chorar, e sai chorando e não aprende nada, sai chorando e não aprende nada. Quando ele continua com a vida errada, vem para cá, tem sensação, dá aquele alívio imediato de 5 minutos, diminui um pouco o cortisol, libera uma endorfina, você dá uma relaxada, nossa, o culto foi uma benção. Aí pergunta, o que você aprendeu? Não sei, cara, mas foi uma benção, arrepiei, chorei, estou mais aliviado. Vai fazer terapia, que você sai mais aliviado. Aí você desabafa, você chora, entendeu? E vai para casa em paz. Culto não é lugar de sensação. Por que estou falando isso? Porque samaritano era da sensação. Diz que o culto samaritano era fervoroso, era um calor, eles gritavam, eles choravam, caíam no chão, estribuchavam, viravam cambalhota. Mas não tinha conteúdo. Eles não aprendiam nada. Jesus chega a dizer assim, vocês nem sabem quem vocês estão adorando. Vós adorais que não conheceis. Por quê? Porque não estudavam a Bíblia. Porque era culto, sensação. A música eles não entendiam. Não havia preocupação com a letra. Por isso que Lutero faz essa reforma. Tem um artigo na internet do Parcival Modo. O Parcival Modo foi um professor de música. O cara é top. O cara regia coral em Nova York. O cara é um dos maiores mestres que tem no Brasil na música. E ele tem um curso de música sacra da igreja presbiteriana. E ele dava aula para os nossos pastores. E ele tem um artigo chamado
que Explicatio Textus, procura aí, Parcival Módulo na internet, e lê o artigo dele, você vai crescer, aprender e entender que a igreja presbiteriana é uma das igrejas mais sérias com essa questão do louvor. Porque ela entende teologicamente como poucas entendem. Desculpa o meu jeito de puxar a sardinha para o meu lado, mas eu aprendi com gente que entende. Sabe? O cara explicava e mostrava na Bíblia, com conteúdo, com cultura, e falava, nossa, o cara morou na Alemanha, foi estudar lá, na origem as coisas, fez doutorado, pós-doutorado, o cara é top, meu. O cara ensina, meu, mostra que prova que você fala, meu, não tem, cara. Nós temos os maiores mestres dessa área, cara, de teologia e de música. Nós não somos os melhores na área da música, mas temos um conhecimento com muita profundidade. Presbiteriano, que ainda está atrás de sensação em culto, é muito pobre, não entendeu nada. Deve ter um pastor muito fraquinho lá que não está ensinando a igreja. Uma igreja presbiteriana que ainda se divide por causa disso, porque não tem pastor ensinando. Porque a gente tem muito material. Nós somos uma das igrejas mais sérias nesse aspecto. Lá em Westminster, há 5 séculos atrás, quando eles reuniram e formaram a Confissão de Fé de Westminster, eles também criaram um livro de liturgia. Então, os maiores teólogos do mundo, eles não só elaboraram as nossas doutrinas de fé, mas também eles viram nas Sagradas Escrituras que existe princípio litúrgico e que Deus está preocupado não só com conteúdo, mas também com forma. Isso é muito sério. Jesus detectou isso na mulher e falou claramente, vocês, samaritanos, adoram quem vocês não conhecem, porque vocês não conhecem a Bíblia. É hoje grupos que a gente respeita e trata com todo carinho, que tem um louvor, um culto animado, sai de lá suado, molhado, arrepia, chora, tudo, show, mas é vazio. Se Jesus estivesse aqui hoje, ele ia dizer para alguns grupos, vós adorais quem não conheceis, vocês não conhecem a Escritura, vocês têm uma deficiência profunda na palavra de Deus. Então, primeira coisa, você quer adorar a Deus? Estuda a Bíblia. Adore, conheça esse Deus a quem você adora. Só que existe outro aspecto também, porque o judeu conhecia muito a Bíblia. O judeu era doutor perito em Bíblia, só que Jesus olhava para ele e falava assim, sepulcro caiado. Vocês me adoram com os lábios, meu coração está longe de mim. Aí, a forma aqui, meu irmão, é o Espírito. E quando falar, adorar a Deus em Espírito e em verdade, Espírito é coração, é alma. É com sinceridade do coração. É vida com Deus. Mais importante do que tudo, é vida com Deus. Você precisa ter vida com Deus. A Bíblia diz que o que faz separação entre nós e nosso Deus? A Bíblia diz que a mão de Deus não está encolhida, os ouvidos de Deus não estão fechados, mas o que faz separação entre nós e nosso Deus? Os nossos pecados. Então a gente tem que, por isso que por que na igreja presbiteriana tem momento de confissão de pecado? Para ver, quem sabe, se a gente consegue confessar alguns e aceita a nossa oração aqui, a nossa adoração. Então Deus não vai aceitar. Então, tudo isso, toda a nossa liturgia é profundamente embasada nos pilares da fé. Não é à toa não, gente. Se você não confessar pecado, Deus não aceita a sua adoração. E a Bíblia diz, sim, uma expressão muito difícil, muito pesada. A Bíblia diz que há pessoas e há grupos que adoram a Deus em vão. Existe culto que é em vão. Existe adoração que é em vão. Pode ser comunitária, uma igreja inteira, quando os ensinamentos não estão biblicamente dentro da palavra de Deus, quando o louvor e a liturgia não está sendo trabalhado, talhado constantemente, vê a letra, vê o conteúdo, vê a forma, vê letra, conteúdo, forma, tá, vai batendo com a Bíblia, vê a história da igreja, vê como que funciona. Não tem essa preocupação, é possível que um culto inteiro seja em vão e Deus não aceite. É possível que a gente cante heresias e Deus não aceite. Então você vê como isso é sério. Isso é sério. Isso é muito sério. Deus pode não aceitar. E é possível que Deus não aceite individualmente o meu culto. É possível, e eu acho que todo mundo já teve algum momento, algum domingo na vida, que veio na igreja, mas não acertou bem a sua vida com Deus, não estava em sintonia, não confessou seu pecado, e adorou a Deus em vão, perdeu tempo, foi lá na igreja, sentou, esquentou o banco, foi embora, Deus não ouviu uma oração, não aceitou nosso louvor, e nada serviu aquilo. A Bíblia diz, vós adorais em vão, está na Bíblia isso, o conceito de adoração em vão, é quando não tem verdadeira adoração, porque se tem verdadeiro, tem falso. Então isso é muito sério, é um dos assuntos mais sérios da igreja. Então a primeira coisa que a gente tem que perguntar agora, né? O nosso maior problema não é teológico,
Presbiteriano não tem tanto problema com isso. A gente conhece muito a Bíblia, a gente estuda a confissão de fé, a gente conhece a Bíblia. Nosso problema é outro. Como está a nossa vida, nosso relacionamento. E isso tem um pouco a ver com o que a gente vem ensinando nas outras séries. Se eu não estou em paz com o irmão, Deus não aceita a minha oferta. O que isso significa? Meu relacionamento aqui, ó, é importante para minha expressão de adoração chegar lá. Eu preciso confessar meus pecados. Eu preciso fazer paz com o irmão. Você não precisa concordar com tudo, gente. Ninguém aqui concorda com tudo. Se eu chegar aqui e falar o seguinte, meu irmão, cada um vai trazer uma lata de tinta para nós pintarmos a igreja. Vai virar um arco-íris aqui. Cada um tem um gosto. Se perguntar assim, como é que você queria isso? Gosto, não se discute, cada um tem o seu. Tem coisas que a gente pode e deve ser flexível. Eu, como pastor, quando a gente começou esse trabalho aqui, eu cheguei aqui, há 20 anos atrás, quem lembra? Tinha 5 pessoas aqui dentro e tinha um órgão aqui, gente, pelo amor de Deus. Com todo respeito, todo carinho. Era o... Como é que chamava aquele irmão? Paulino Moretti. Parecia fúnebre o negócio. Era um culto assim meio fúnebre. Mas todo respeito, começamos. É o que tinha. Entende? É o que tinha, amém, vamos lá. Aí devagarzinho a gente foi tirando o órgão. Ele nem percebeu. A gente foi pondo o órgão para cá, pôs para lá, depois a gente pôs para fora o órgão, entendeu? Aí colocou um piano, melhorou. Agora tirou o piano, colocaram um teclado. Agora compraram outro teclado. Foram devagar. Não tinha bateria. Devagar, foi. Comprou bateria eletrônica. A gente controla um pouquinho a altura, para não ficar aquela coisa. Tinha uma irmãzinha aqui, já falecida, que ela tinha um problema no coração. E quando a bateria aumentava o volume, dava taquicardia nela. Acorde, mulher. E ela falava, pastor, aí ela sentava no fundo para a bateria. Então, gente, era complicado. Você entende? Porque numa igreja, você tem adolescente que quer um louvorzão. E tem uma velhinha que, se aumentar o volume, ela morre. Entende? Então, você tem que... Nossa... É um negócio, e o povo vem, vamos aquecer mais o culto. E o outro vem, não, pastor, diminui, está muito agitado esse culto. Sabe? Então, não é fácil você lidar com grupos heterogêneos como o nosso. O que você tem que ter um bom senso. Põe mais ou menos umas balizas, ó, aqui nós aguenta, vai. Dá para a gente cantar uns cânticos um pouquinho mais animados, uns hinos lá do século passado, entendeu? Vamos achar um equilíbrio. A gente não está atrás de emoções, a gente quer conteúdo e forma. Sabe, a gente não vai fazer coisa aqui que... A gente não pode apresentar qualquer coisa para Deus. Porque o nosso princípio não é assim. Eu apresento qualquer coisa, exceto que Deus proíbe. Esse não é o princípio bíblico mais correto. Por que tem igreja que é tão diferente? Porque eles pensam assim. E a gente tem que respeitar. Cada um vai prestar conta diante de Deus. Não tenho nada com isso. E a gente tem que ter essa flexibilidade, né? Eu admiro muito, que nem 2 grandes pregadores que a gente tem na IPB que eu admiro muito. Um deles é o reverendo Hernandes Dias Lopes. Ele entra em qualquer igreja, em qualquer culto. Mais diferente liturgicamente que tem. Se você conhecer ele pessoalmente, ele é muito mais conservador do que você imagina. Mas ele vai numa Assembleia de Deus, ele vai numa quadrangular, ele vai em grandes congressos, que o louvor é um negócio, você não tem ideia, todo mundo falando em língua, aquela gritaria, derruba o templo lá. E ele quietinho do jeito dele. Vai lá, prega a palavra dele, vende os livrinhos dele e vai embora. Ele lida bem com isso. E outro é o missionário Ronaldo Lidório. Ronaldo Lidório também tem muita sabedoria. O cara fez doutorado na Inglaterra, um dos maiores antropólogos que a gente tem no Brasil. O cara, bíblico, foi meu professor no seminário. Um dos maiores missionários que eu conheci, pessoalmente, Ronaldo Lidório. E se você vê o trabalho dele, ele consegue trabalhar com as denominações mais diferentes possível, porque ele trabalhava lá na África, projetos missionários no Amazonas, ele consegue lidar com as diferenças, isso precisa ter maturidade. Ele consegue estar num culto em que o louvor é totalmente diferente, mas ele é presbiteriano. Se você perguntar para ele, ele vai ensinar exatamente o que eu estou ensinando aqui. Porque ele estudou exatamente o mesmo seminário, com os mesmos mestres, pensa desse jeito, só que ele tem flexibilidade. Ele não está ali para julgar. Não estou ali para condenar. São formas de expressão. E eu vou dizer uma coisa, eu acho até bom. Porque ninguém vai chegar no céu e falar, Deus, eu não achei nenhuma igreja que eu me encaixasse um jeito de expressar ali minha adoração. Deus vai falar, nenhuma? Rapaz, você tinha de tudo lá, você tinha Assembleia de Deus, quadrangular, você tinha igrejas mais diferentes, você tinha igrejas que só tocavam órgão de tubo, porque tem igreja lá em São Paulo, órgão de tubo, Igreja Unida. Vai lá na Catedral do Rio de Janeiro, estive lá, órgão de tubo. Então, tem formas litúrgicas. Tem igreja que você vai que 90% é cabelinho branco.
Tem igreja que você vai que só tem adolescente. Gente, tem igreja para todo gosto. Para todo gosto. Então não tem problema. Você tem que procurar uma igreja que você se adeque. O problema é eu querer ir lá na Assembleia de Deus e querer que eles adorem igual os presbiterianos. Eu vou arrumar confusão. Obviamente. Obviamente. Falar, meu irmão, sorveteriano, volta para a tua igreja, meu. Que a gente é chamado de sorveteriano, você sabe, né? A gente é frio. Na cabeça deles, que o nosso fervor não é. Entendeu? Uma prática que a gente observa, que vem crescendo muito, respeito, acho legal. Já fui em vários cultos que tem, não tem problema com isso. Mas não colocarei aqui dança litúrgica. Aonde que está na Bíblia dança litúrgica? Aí vamos pegar uma passagem que Davi pulou lá, mas com contexto, nossa, fora de contexto. Aí a turma tem as danças litúrgicas. E o duro que não dança nada, meu Deus, com todo respeito, sabe? Aquelas meninas lá que são, aí fica com aquelas lancinhas. Falar, meu Deus, não está dançando nada. Falei, Frei, isso é uma performance horrível. Atrapalhou. Eu respeito, tem igreja que tem. Ah, porque o filho do casal lá que veio, está fazendo a dancinha no balé lá na cidade, aí ele está trazendo o balé para o culto. Vamos trazer o balé para o culto. Onde que está na Bíblia isso? A igreja não tem isso. Tem igreja aderina, a gente respeita, tudo bem, a dancinha lá com a fitinha, sabe? Fica balançando a fitinha e fica fazendo aquilo. O que é aquilo? Não acrescenta nada. Que conteúdo que tem naquilo? Vai lá na frente, recita alguma coisa, bem, vai ficar lá balançando fitinha. Então, assim, a gente tem alguns critérios, gente. Tem alguns critérios. E eu sou um pastor muito tranquilo. Eu conheço pastor que é assim, ó. Ele faz a liturgia do início ao fim. Ele faz revisão em todos os cânticos, todos os hinos. Eu nem sei. Eu confio no povo. Eu sou assim, ó, meu irmão, vai. Se a gente vê alguma coisa estranha, a gente chama e resolve. Porque senão, trava a igreja. Ainda mais comigo. Se for mandar para mim, pastor, vê aí, o dia que o senhor revisar, a gente canta. Vai demorar 3 anos para você cantar esse negócio aí. Vai travar comigo. Vai cair lá no WhatsApp lá, some, desaparece, não vi, não sei. Meu irmão, temos um presbítero que é conselheiro, está aqui há 20 anos, conhece a igreja presbiteriana, o sistema presbiteriano, está lá. Temos os irmãos fazendo a liturgia. Tem pastor que não deixa, não. Tem pastor que é centralizador, não deixa um presbítero conduzir a liturgia. Eu, pelo contrário, já falei com os presbíteros, eu quero trazer mais pessoas para frente, quero envolver, eu quero cada vez mais. Eu quero chegar a um ponto que se eu morrer, vai demorar uns 3 meses para a igreja perceber. Aí tá bom. Isso é liderança, entendeu? O pastor morreu, quando já vai 2 meses que ele morreu. Ele não, ó, a igreja continua caminhando. Porque tem pastor que tem isso, né, que vai centralizando, nada acontece se ele não for lá apertar um botão. Não, a igreja não pode ser assim, gente. Eu quero que a igreja avance, mas a gente ensina as escrituras, e cobra, e mostra, e pá, e tal, é certo. E quando não dá certo, não ficou bom, a gente vai lá e corrige, muda e pronto. Não vamos morrer por causa disso. Aconteceu já de cantar uma música lá que não tinha nada a ver. Já aconteceu. Mas morreu todo mundo? Não, gente, vai lá, ó, tira essa música. Já aconteceu da gente mudar a letra. Às vezes a gente canta cânticos que a gente nem sabe. Hinos antigos, esses nossos hinos foram traduzidos, não foi para o brasileiro. Os hinos do Inário Novo Canto não foram traduzidos por brasileiros. Quem que foi que traduziu? Você viu lá o nome? Sara? Como é que é o sobrenome dela? Keller. Hã? Família Keller. E ela que traduziu. Ela era da igreja, acho que é a igreja anglicana, né? Que veio para o Brasil, é isso, gente? Me corrijam aí. Foram os primeiros hinos que foram traduzidos. E muitas das palavras, até hoje, está fazendo revisão. Tinha um professor meu que não cantava alguns hinos nossos, porque não, o significado não está correto. Então, existe gente que, pessoalmente, é até mais criterioso do que a igreja como denominação. Mas muitos dos hinos que tem ali foram acatados de vários hinos das igrejas protestantes da Europa, trouxeram para cá e formaram o Inário Novo Cântico. Tem coisa que o significado é o mesmo, mas a gente canta pensando uma coisa e a outra. Por exemplo, quero ser um vaso de bênção. O que você imagina? Um vaso de bênção. Pensa um vaso, como é que você imagina um vaso? Pensa para mim, pensa, o que você imagina quando falar, quero ser um vaso de bênção? Sabe aquele cântico que a gente tem na igreja? Você imagina um vaso, não é? Mas não é. Sabe o vaso sanguíneo? É um canal. A gente sempre canta pensando num vaso como um recipiente que carrega. O significado no inglês é a mesma ideia que a gente tem de vaso sanguíneo.
quero ser um canal de bênção. Poderia ter sido traduzido como canal. Como ela era uma americana, uma inglesa, na verdade, foi traduzir, colocou um vaso de bênção. Mas na cabeça dela, ela estava pensando em vaso sanguíneo. Nós cantamos pensando o quê? Que é um vaso recipiente. Só um exemplo para você ver. Estudo no seminário, a gente fez uma revisão, chegou a um ponto, falou assim, você vai arrancar todos os hinos. Porque a maioria das coisas que você canta, você não sabe o que você está cantando. Porque provavelmente foi uma tradução de uma tradução de uma tradução, que já ficou, não mexe. Bola para frente. O que importa se é vaso, se é canal, é bênção, entende? Vai para frente, entende? Ninguém vai querer provocar. Estou dando um exemplo para vocês. E muitas coisas. Se a gente for fazer um pente fino, não vai, gente. Nós vamos voltar a cantar o inário, só os salmos, o saltério genebrino, e fica por isso mesmo. Mas a gente precisa de bom senso, de critério, de sabedoria, de paciência, de entender que existe um pastor preocupado lá, que eu sou até muito flexível. E vão investir nessa nova geração, vão abençoar os trabalhos, mas com critério, com critério. Nossa igreja é uma das igrejas mais criteriosas nessa área. É uma das mais, entende? Eu acho até que a gente é criterioso demais e trava demais a coisa, entendeu? E a igreja presbiteriana tem o mesmo jeitão. E senta e levanta, e senta e levanta. Eu já vi muita gente não aguentou ficar na igreja presbiteriana e falar, não senta e levanta. 5 vezes eu vou na academia, entende? E senta e faz oração e levanta e canta, e senta e levanta e canta. Porque a dinâmica litúrgica hoje em dia, moderna, é assim, você tem um momento de adoração, você fica lá 40 minutos adorando, e depois você tem a pregação. Essa é moderna. Mas nós precisamos achar um meio termo nisso. Por que a gente faz isso? Porque a gente tem um entendimento bíblico que tem que ter a chamada para a adoração, porque é assim que forma a liturgia. Estudou no seminário. Aí você tem um momento de confissão, de adoração. Tem que ter confissão de adoração. Por isso que o presbítero vai lá, lê e manda confessar o pecado. Tem um momento de oferta. Então, a liturgia, ela é pensada. E vou dizer mais, é uma conversa com Deus, se você prestar atenção. Se você prestar atenção na liturgia presbiteriana, o ideal é assim, Deus fala, leitura da Bíblia. A gente responde com oração e louvor. Aí Deus fala, e a gente responde. Deus fala e a gente responde. Por isso que a gente precisa diferente das outras igrejas, que tem um louvorzão de 40 minutos e uma pregação no final. Porque a gente não tem esse entendimento. Não é uma conversa com Deus. É um louvorzão, sensação, muita música, uma música atrás da outra. Muitas vezes as letras nem estão conectadas, não se aprende nada, mas tem muita sensação. Sai arrepiado, legal, pá, emoção. A igreja precisa não. A igreja não é uma conversa. Por isso que tem gente que não entende. Nós somos uma das poucas igrejas que mantém esse sistema. Que todas as igrejas estão modernizando e elas estão fazendo aquele esquema. 40 minutão de louvorzão, pregação de 5. É o esquemão. A gente ainda mantém essa conversa. Por isso que existe uma liturgia diferente de todas as outras. A igreja presbiteriana é diferente. Então, assim, a gente vai ser flexível, a gente vai até aderir a um outro cântico, uma outra prática, mas, assim, tem coisa que não dá. Porque depois que você conhece, às vezes a ignorância é uma bênção, sabe? Porque depois que você conhece, não dá mais. Não dá mais para fazer uma coisa depois que eu aprendi. Eu vou continuar fazendo errado? Por que nossa liturgia é assim? Agora você já sabe, porque existe uma conversa. Por isso que tem uma leitura, é Deus falando, você não prestou atenção, mas era Deus falando. Por isso que você responde com oração e com louvor. Aí Deus fala de novo, aí você responde com oração e com louvor. Aí Deus fala de novo, aí você responde com oração e com louvor. Porque essa é uma visão teológica. Isso não é da cabeça de 5 séculos atrás que a gente mantém uma tradição. Não, isso é uma compreensão teológica. Por isso que o nosso culto tem esse formato. A gente vai tentar dar uma, sabe? Eu até falo assim, vamos tentar fazer, levantou, já faz umas 3 coisas levantadas. Depois senta, faz mais umas 3. Para não ficar, senta, levanta. Eu já vi muita gente reclamar. Porque está acostumado com essas igrejas, que o cara levanta uma vez, canta 40 minutos, senta, ouve uma pregação de 5, vai para casa. Aqui não. A pregação aqui dura 40 minutos, 50 minutos. A nossa pregação não é, tem várias formas de pregação, textual. A nossa pregação é expositiva. A gente lê o texto, a gente viu o contexto, a gente está caminhando e a gente explora 2 temas e trabalha. Mas há uma certa exposição da palavra de Deus. Às vezes minuciosa, palavra por palavra, às vezes um pouco mais flexível. Mas tudo isso tem uma base teológica, só para os irmãos entenderem. Então, Deus está à procura de verdadeiros adoradores. Nós somos preocupados de apresentar a melhor adoração possível. Isso envolve a tua vida, acerta a tua vida com Deus, pede perdão dos seus pecados, antes de vir para o culto, durante o culto, o tempo todo, porque a gente peca o tempo todo, vida com Deus, tá? Preocupado com a palavra, o que Ele está falando durante a liturgia, é importante você estar aqui,
Desde o início eu ouvi o que foi lido no início, aí depois a resposta em oração, o louvor. Aí depois vai para outra parte. Foi lido um texto, falou de confissão, aí alguém fez confissão e cantou uma música de confissão. Há uma sintonia, pode ver que tem uma sintonia, é uma conversa, é um diálogo. Nós com Deus, nós com Deus, nós com Deus. No final Deus traz uma mensagem para você. Termina com uma música e você vai para casa. Tudo isso tem uma razão de ser. Entendeu? Se alguém perguntar, por que você senta, levanta? Aí você vai dar uma aula para o cara, senta aí que eu vou te explicar. Agora levanta, que eu vou terminar, estou brincando. Entendeu? É uma forma de você explicar, entender, saber o que você está fazendo aqui. Eu sei que tem muita gente que faz isso e não sabe para quem está fazendo. É um robozinho. O presbítero mandou levantar, levanta. Mandou sentar, senta. Por que eu estou levantando e sentando, pastor? Por causa disso. Porque na hora de você falar com Deus, você fala em pé. Essa que é a ideia. Então você fala orando, cantando, depois você senta e escuta Deus falando. Aí você levanta e fala em pé diante de Deus. Tudo isso tem uma razão teológica por trás, por isso que a nossa liturgia é desse jeito. Tem gente que não se adequa, não tem problema. Tem igreja de todo jeito, gente. Aqui em São Carlos está cheio, gente. Escolhe uma igreja que mais se encaixe na sua vida. Mas estuda a Bíblia. Isso é o mais importante. Lá, na conversa de Jesus com aquela mulher, ele conclui esse pensamento, que Deus procura verdadeiros, esses verdadeiros têm que estar focado, fechado nesses dois aspectos, em espírito, com coração, com fervor, tem que estar com o coração presente, não tem problema você ter emoção, não é errado. Há cultos que a gente está mais emotivo por uma série de razões. Há palavras que tocam mais. Há música que se encaixa naquele momento que você está vivendo. Isso não tem problema. A gente não é contra a emoção. Porque a gente é acusado de sorveteria. Mas existe um coração presente. E em verdade, com compreensão das Sagradas Escrituras, estudando a Bíblia. Porque são estes que o Pai procura para ser seu adorador. Deus quer ser adorado, Deus quer receber a sua adoração, como um aroma agradável, aroma aceitável diante de Deus. Então a gente vai apresentar de Deus somente o que Ele prescreveu na sua palavra, por isso que há uma preocupação muito grande. A gente respeita as outras igrejas, mas essa é a nossa igreja, é o jeito da gente servir a Deus. Existe toda uma preocupação com isso. Teve gente que estudou muito para poder elaborar e isso trazer para a gente. São séculos e séculos e séculos dos maiores teólogos do mundo, debruçando as escrituras que Deus quer receber. Agora eu vou chegar aqui, li 2 livros, nem li às vezes, e falar assim, não, eu vou mudar o jeito que Deus agora... Então, a gente vai buscar na Bíblia junto, mostrar a razão porque nós estamos oferecendo isso e não aquilo, com todo respeito, com todo carinho. Entende? Nós já mudamos muitas coisas aqui. Por exemplo, aquele cântico aqui que a gente fala assim, coroar Jesus, né? Isso aí a gente mudou essa letra. Já mudamos algumas vezes. Vários cânticos na igreja, porque a gente não está coroando, ele já é coroado, tem todo um significado por trás. Então, todos os cânticos de hinos, não tem problema, a gente tem que estar revisando, eles precisam passar por revisões. Na medida que a gente amadurece, cresce teologicamente, a gente faz uma revisão e vê na letra, dá um ajuste, muda aqui, muda ali. Às vezes a letra é bonita, a métrica é bonita, a harmonia, a melodia, tudo é perfeito. Às vezes é uma palavrinha, vou jogar fora o hino. Não, o cântico. Faz a mudança, ajusta e amém. Eu, quando entrei na igreja, eu me lembro que o coral cantava... E bênção jovem. Eu entendia, imenso é o jovem. Demorou para cair na minha ficha. Acho que todo mundo aqui tem uma historinha de não entender cântico e hino, não é verdade? Todo mundo tem. Eu não via, porque eles cantavam com a partitura e a gente não tinha acesso à partitura. E eu chegava na hora de cantar, imenso é o jovem, eu ficava pensando, mas o que será que é? A gente ficou grande depois que passou a servir a Deus, mas não tem que diminuir. Mas eu cantei mais de ano, imenso é o jovem, imenso é o jovem. Eu tenho certeza, se eu perguntar aqui, muita gente vai falar assim, eu também cantava tal coisa, achando que era isso, era aquilo. Outro dia eu ouvi pessoas falando já sobre isso aí. E quem sabe, você está cantando e não sabe o que você está cantando. Às vezes você não entendeu nem a letra. Se você não está entendendo a letra, você não deveria cantar. Porque você está falando uma coisa, você não sabe o que você está falando. Isso aí é puramente um sistema robótico, litúrgico, que você não sabe o que você está fazendo. Você não sabe por que você ficou em pé, você não sabe por que você sentou, você não sabe o que você está cantando, você não entendeu a letra. Meu irmão, então tem alguma coisa errada. Nosso culto... ele é com a mente e com o coração.
A gente tem que entender o que a gente está falando aqui. Você tem que entender o que o pastor está pregando. Você tem que entender a letra que você está cantando. E isso é adorar verdadeiramente a Deus, em espírito e em verdade. Amém? Nós vamos nos aprofundar mais. Nós vamos crescer mais. Tem muita coisa para apresentar para a igreja nessa área. Quero que você feche seus olhos, conversa com Deus. Senhor, eu quero que a minha adoração, quando eu entro aqui dentro, seja aceita diante do Senhor. E em espírito e em verdade. Eu quero estar com o meu coração aqui na presença de Deus. Eu quero colocar minha vida para ser quebrantado, transformado. Eu quero entender o que eu falo. Eu quero entender o que estão falando lá. Você tem que entender o que está sendo lido lá na liturgia, o que está sendo pregado, e a letra do que você está cantando. E não é errado você ter emoções, mas emoção não é parâmetro de espiritualidade. Se Deus falou mais ou falou menos, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Feche seus olhos, fala com Deus. Falou, Senhor, aceita a minha adoração, aceita o meu culto, aceita o meu louvor. Eu quero ser apresentado diante de Deus inteiro, para que Deus passe um pente fino na minha vida, o que precisa mudar, o que precisa resolver, o que precisa acertar, todo mundo tem. Ninguém que é perfeito, todo mundo tem. A gente vai sair daqui para servir melhor a Deus lá fora. Feche seus olhos, vamos orar e falar com Deus enquanto o louvor vem à frente, para que cada vez mais a nossa adoração seja de acordo com a vontade de Deus. Pai amado, graças te damos pelo nosso culto. É um culto, Deus, racional. É um culto que tem razão e coração. É um culto que está baseado na tua palavra. Cada ato aqui dentro, cada coisa que nós fazemos, cada oração, cada leitura, cada louvor, cada prática litúrgica, expressão de adoração, Senhor, tem um embasamento bíblico, tem uma razão de ser. Dê-nos sabedoria, Senhor, para compreender tudo isso. Ajuda-nos, ó Pai, nesta série, a crescermos, ó Deus, no conhecimento e graça, para podermos oferecer cada vez melhor a nossa adoração ao Senhor. Abençoe a liderança, abençoe aqueles que conduzem o culto, abençoe os demais estudos que teremos ao longo dos domingos, Senhor. Falaremos sobre muitas coisas que envolvem a nossa vida de adoração, e a nossa adoração aqui, Senhor, no culto. Abençoe os irmãos que estão à frente nesse ministério, que é um ministério que exige muita dedicação. Exige, ó Deus, que eles estejam sempre com o coração na tua presença, para ser, ó Deus, examinado constantemente. Exige, ó Deus, técnica, exige também conteúdo, revisão constante, ó Deus, nas letras, naquilo que apresentamos, para que cada vez mais, Senhor, a nossa adoração seja agradável, como um aroma agradável diante do Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, perdoa os nossos pecados, abençoe esta igreja, ó Deus, para que ela cresça não só em volume, em número, mas cresça espiritualmente, cresça, ó Deus, em conhecimento, e seja uma referência, ó Pai, na adoração, no louvor, aqui na nossa região. Abençoa-nos, ó Pai, abençoe os jovens, abençoe as crianças, abençoe todos os ministérios e departamentos, ó Pai, nesta desafio, nesse grande, ó Deus, e difícil desafio que temos de apresentar diante do Senhor aquilo que te agrada, Senhor. Dê-nos sabedoria, ó Pai, e ajuda-nos em nome de Jesus. Perdoa quando nós não apresentamos aquilo que te agrada, e ajuda-nos a melhorar, Senhor, a nossa vida pessoal e a nossa forma de apresentar o nosso culto e o nosso louvor. É que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém.